O ano é 1994. A Marvel está bombando com o desenho do X-Men, o desenho do Homem-Aranha e já está planejando uma animação do Hulk. Mas essa não é a única animação. Ela decide pegar um grupo querido de super-heróis e transformar em desenho animado também. E assim surge Fantastic Four, The Animated Series, conhecido aqui no Brasil como Os Quatro Fantásticos Desenho Animado. Sim, Os Quatro Fantásticos e não Quarteto Fantástico. Foi um dos nomes que esse desenho ganhou, mas também era chamado de Quarteto Fantástico na dublagem, era uma dublagem bem obscura e muitas pessoas nem sequer lembram desse desenho, porque nos anos 90 o desenho do Homem-Aranha e o desenho dos X-Men meio que dominava. Mas hoje eu vou fazer um mergulho aqui profundo no underground das animações da Marvel e trazer para vocês o sensacional desenho do Quarteto Fantástico dos anos 90. Eu já peço que você se inscreva aqui no canal para você não ser assombrado pelo Pedro Pascal. Vamos lá, o Quarteto Fantástico é um grupo da Marvel que sempre teve em alta, foi um grupo de super-heróis que sempre foi um dos mais populares, inclusive já até rivalizou com os X-Men, já foi mais popular que os X-Men durante uma época, vendeu mais, depois os X-Men passaram eles de novo e começaram a vender mais, e hoje em dia a gente sabe que quem tá em alta são os Vingadores, muito por causa do MCU, né? Contudo, nos anos 90 os Vingadores era a capa da gaita, tá? Eles não vendia bem não, os Vingadores eles eram o B do B da Marvel. Pra quem não acredita nisso, é só ver toda a saga da falência da Marvel, da compra da Toy Biz, por aí vai. Tem um vídeo aqui no canal sobre uma animação dos Vingadores terrível, horrenda e grotesca. Clique lá e veja. Mas depois desse vídeo, tá? Vê esse aqui do Quartetão primeiro. Quarteto Fantástico foi uma animação criada em 1994 para ajudar a vender boneco, tirar a Marvel da pindaíba e trazer novos leitores para o Quarteto Fantástico. A história basicamente conta como 4 cientistas são afetados por uma nuvem cósmica que dá poderes para eles. A gente tem Sue Storm se transformando na Mulher Invisível, que consegue ficar invisível, como seu nome já sugere, consegue criar campos de força e também consegue usar os melhores e piores uniformes do quadrinho. Sério, tanto que essa mulher muda de roupa de um quadrinho para o outro é sensacional. O Reed Richards virou o Senhor Fantástico e ele simplesmente pode se esticar, dobrar o seu corpo como ele quiser. A gente tem também o Coisa, que é um homem de pedra super forte, e a gente tem o Johnny Storm, que é irmão da Sue, que se tornou o Tocha Humana, né? Que vocês conhecem, já foi interpretado pelo Chris Evans, é um personagem que sempre foi muito popular, aparece no jogo do Ultimate Spider-Man do Play 2. Tocha Humana é bem queridinho entre a galera, né? E nesse novo aí eu vi que o pessoal gostou dele também, nesse filme novo do Quarteto Fantástico. Contudo, né, eu sei que tem o Pedro Pascal no filme, e isso fez com que ele tomasse um hate acima do normal, mas eu achei o filme bem legalzinho, sabe? Só que água com açúcar, assim, nada demais, sem muito sal, mas bem melhor do que a maioria das coisas que a Marvel tem feito. Continuando aqui no desenho, esse desenho seguia a mesma ideia dos outros desenhos da Marvel, tendo episódios que funcionavam de maneira independente. Não tinha nenhuma grande saga entre esses episódios, como era geralmente nas primeiras temporadas desse desenho. E diferente do Homem-Aranha e do X-Men, esse aqui não conseguiu chegar no ponto de ter uma grande saga, como o desenho do Homem-Aranha, né, que teve Guerras Secretas, Máximo Carnage, Guerra dos Aranhas, e o desenho dos X-Men, que também teve sagas grandes, teve até a do Dia do Futuro Esquecido, a gente teve a saga também do Senhor Sinistro, teve muitas sagas longas no X-Men de 92, já nesse aqui no Quarteto Fantástico 94 ele só teve uma temporada e foi cancelado depois de 26 episódios, porque infelizmente, apesar do desenho ser muito bom e ter ajudado sim a levantar um pouco a moral das vendas do Quarteto Fantástico, não foi o suficiente e ele foi morgado pelos executivos que queriam coisas mais modernas e queriam coisas como aquele desenho horrível dos Vingadores que eu já fiz vídeo, como também o Homem-Aranha Sem Limites e outras coisas medonhas que a Marvel fez e que não conseguiu emplacar em nada no quesito de animação, cancelando as melhores animações para trazer as piores. Esse desenho também tinha alguns crossovers bem legais, como por exemplo tinha o Demolidor aparecendo, tinha o Hulk aparecendo, o Thor fez uma participação, mas com certeza a melhor, disparada, sem dúvidas, é a aparição do Motoqueiro Fantasma. O Ghost Rider aparece aqui e é o auge do Motoqueiro Fantasma, que é na época que o olhar de penitência dele era um poder sério. Não era que nem hoje que os caras inventam desculpa para não funcionar. Porque o Motoqueiro Fantasma ele tem o mesmo problema do Homem-Aranha, do Justiceiro, que a Marvel não sabe o que fazer com o cara, né? A Marvel fica sempre descaracterizando, destruindo ele nas histórias. Aqui, meu amigo, ele chega, ele derrota o Galactus, se recusa a elaborar e vai embora. Giga Shed total. O Motoqueiro Fantasma ele chega, olha pro Galactus e faz: "Você está preparado para aguentar a tortura de bilhões e zilhões de almas condenadas?" Aí ele, olhar de penitência, o Galactus cai nocauteado. Thor, Tocha Humana, ninguém tava conseguindo tava conseguindo tancar o Galactus. Vem ele, vem, chama o Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma vem, meu irmão, e atropela, meu irmão, mas atropela assim, sem dó nem piedade, atropela sem dó, sem piedade. Puf, passa por cima do Galactus e vai embora.
Esse desenho era sensacional, cara, é muito bom. Eu peço que vocês procurem pra assistir, apesar de ser meio difícil de encontrar ele não é tão acessível quanto o desenho do Homem-Aranha ou o desenho do X-Men, como eu já falei. Até o desenho do Hulk, que também vai ter vídeo aqui no canal, é mais fácil de achar. Contudo, vale a pesquisa, tá? Procurem um pouquinho que vocês vão encontrar e não irão se arrepender, viu? Eu já adianto isso, vocês não vão se arrepender. É um desenho muito maneiro, muito bom. É um desenho curto também, tem só 26 episódios e o traço dele é bem legal, cara. É bem desenhado, é bem bonito, é bem animado. Claro que pros padrões do orçamento da Marvel, tá? Você não vai ter nada aqui no nível, por exemplo, dos desenhos do Bruce Timm, Batman Animated Series, Superman Animated Series, porque a DC tava botando um dinheiro que a Marvel não podia botar nas animações. Mas assim, acho até injusto comparar, velho, porque os desenhos da Marvel também têm o seu brilho, têm suas qualidades, sabe? Então eu recomendo que você dê uma atençãozinha, dê uma chance. Me dê uma chance, quem sabe esse lance não viria um romance. A gente começa a namorar, ela só pensa em beijar, 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 beijar. Quem lembra dessa música? Anos 2000, meu irmão. Quem aqui não é, quem não é do final dos anos 90 e nos anos 2000, não conhece não. Essa galera de 2010 pra frente deve nem saber que música que esse idoso aqui tá cantando, né? Mas enfim, pessoal, essa é a história do desenho do Quarteto Fantástico, um desenho muito legal em formato episódico, que foi cancelado, infelizmente, por causa da gestão da Marvel, que estava desesperada para fazer dinheiro, mas que ao mesmo tempo não sabia capitalizar nas coisas boas que ela estava fazendo. Eu peço que você confira o comentário fixado, porque tem o link de algumas histórias em quadrinhos para vocês comprarem sempre aqui que eu coloco. Tem uma HQ aí, provavelmente do Motoqueiro Fantasma, e é com ele que eu vou fazer a questão do dia. Eu sempre faço essa questão do dia, porque daí quem responde e acerta ganha coração, e quem erra cai um meteoro na casa. Não é uma ameaça, é só um aviso. Então eu peço que você responda a questão de qual é a identidade secreta do Motoqueiro Fantasma. Ai, mas tá muito fácil essa pergunta. Lógico, você quer que eu perca todos os meus inscritos com o Motoqueiro Fantasma com o Motoqueiro Fantasma não, com o meteoro caindo na casa de vocês. Talvez o Motoqueiro Fantasma apareça na casa de vocês também, mas o meteoro é certeza. Inclusive aqui vai uma curiosidade, você sabia que o Motoqueiro Fantasma já fez parte do Quarteto Fantástico? O Quarteto Fantástico já foi formado por Hulk, Wolverine, Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma. Pra você que não sabia dessa, receba na caixa dos peitos. Já teve essa formação aí do Quarteto Fantástico. O Homem-Aranha já foi membro, né, do Quarteto Fantástico em mais de uma literação. E essa daí que ele tá junto com o Wolverine e o Motoqueiro Fantasma é uma delas. Bom, comenta aqui embaixo também uma curiosidade aí do Quarteto Fantástico que eu não sabia, pra você me surpreender do mesmo jeito que eu surpreendi você com essa aqui, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.